Dr. Jefferson está presente, devidamente. O senhor tem a palavra pelo tempo regulamentar. Primeiramente, boa tarde a todos por estarmos aqui hoje desempenhando esse excelente trabalho, buscando observar a justiça nos casos que merecem e devem ser revistos. Primeiramente, quero cumprimentar todos na pessoa do ilustre relator José Américo, também cumprimentar o Dr. Humberto Gonçalves, Dr. Mauro Gley, Antônio Carlos e Mário Zunini, que fazem e compõem a banca desse julgamento. Primeiro de tudo, eu gostaria de relembrar que aqui se trata de um pedido de revisão criminal, que está embasado aí no artigo 621, inciso 1 e 3. No inciso 1, em questão a interpretação expressa da lei na hora do julgamento e bem como uma prova nova que foi juntada nos autos. Primeiro de tudo, eu gostaria de ressaltar que aqui não é a intenção fazer uma nova apelação, uma terceira apelação como foi trazida aqui hoje, mas sim buscar observar que um erro sempre será um erro. E, infelizmente, nós somos humanos, suscetíveis de erros. Nós temos emoções, cedemos a isso, temos as nossas convicções internas e muitas vezes ao analisar um dia ou uma prova, nós podemos entender uma coisa, mas depois com calma, respirando, analisando direito, observamos que naquele processo havia um indício, havia provas que se tivessem sido observadas e não, vamos dizer, negligenciadas por já ter um julgamento prévio, o julgamento seria diferente. Como nesse caso aqui, então, nós não estamos simplesmente rebatendo, querendo apelar, mas sim buscar atenção para provas pré-existentes que tinha naquele processo, nesse processo, e bem como as provas novas que nós trouxemos na revisão criminal. Dito isso, eu também gostaria de citar a revisão criminal 5620 de São Paulo, onde a terceira sessão do STJ, na figura da relatora Laurita Vaz, em 14/6/2023, ou seja, muito recente, disse que quando há uma mudança jurisprudencial, uma mudança que seja relativa na jurisprudência, sim, deve embasar uma revisão criminal. E aqui nesse caso é isso. Além das provas que tem no processo que nós vamos mostrar, nós vamos demonstrar que tinha já no processo, há uma mudança jurisprudencial. Como citado aqui hoje na pauta 2, que a invasão do domicílio que não foi trazido a gravação, não foi trazido a autorização. Tá? Aqui nesse processo também não tem, cito também o agravo regimental no habeas corpus 841-885, tá? Que foi julgado dia 25/9/2023, muito recente, onde a Laurita Vaz concedeu a ordem habeas corpus lá no STJ para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgasse a revisão criminal, pois a revisão criminal que lá foi levada foi dito que mudança jurisprudencial não poderia embarcar e sustentar essa nova revisão. Ainda é importante trazer que aqui não se trata só de mudança jurisprudencial ou interpretação, porque a lei é lei. O artigo 240 do Código de Processo Penal sempre esteve ali. O artigo 5º, inciso 11, sempre esteve ali. O que acontece é que em alguns casos os julgadores entendem ou não que houve violação. E aí depende da prova, depende da argumentação. Aqui nesse caso, quando foi trazido a apelação pelo advogado anterior, fatos que eu vou trazer aqui agora não foi trazido para apontar. Tanto por isso que o Tribunal do Paraná não avaliou esses casos. Primeiro ponto, quando iniciou esse caso aqui, o delegado entendeu que as 9 buchas de crack era, na verdade, questão de uso. Claro que o Ministério Público depois veio e apresentou a acusação de tráfico, mas o que foi embasado isso aqui? Foi embasado em uma denúncia anônima e a possível autorização do pai do recorrente da invasão do domicílio, ou seja, o pai autorizou. Denúncia anônima é fácil, depois que a polícia entrou na casa vai falar que alguém disse que tinha alguma coisa lá, depois que aborda alguém é fácil falar que alguém que estava dando na rua disse que alguém estava com atitude suspeita. Então depois que existiu uma prisão e encontrou algum elemento, é fácil dizer que teve uma denúncia anônima, mas em momento algum foi trazido algum elemento que essa denúncia realmente existiu. Somado a isso, foi dito que o pai, o senhor Abreu, teria autorizado a invasão do domicílio. Só que nós trouxemos ali uma declaração reconhecida em cartório, no movimento 1.3, que essa autorização nunca existiu. E ainda lá ele cita o seguinte, tá? Que ele sequer teve chance de se manifestar. E aí, excelências, o que não foi visto no processo, nós juntamos no movimento 31 da revisão criminal, que o doutor relator disse que não era momento de juntar prova, mas sempre esteve no processo. Lá na página 135, 136, na defesa prévia, foram juntados o como ficou a residência. Ou seja, se teve autorização, por que tem marca de sangue na parede? Vai estar lá no movimento 31. Se teve autorização, por que foi arrombado a porta? Ou seja, então aqui nós trouxemos elementos que o Tribunal de Justiça não avaliou na hora do acordo, pois essas páginas, as fotos trazidas
as fotos juntadas no movimento 135, 136, em momento algum foi combatida no acórdão. Ou seja, desde o momento desse processo, tinha uma prova de invasão do domicílio, ou seja, se foi autorizada, por que está arrombada, por que tem marcas de sangue na porta. Esse seria o primeiro ponto a se observar. Bem aí, somando a prova pré-existente, junto com a declaração reconhecida em cartório do pai, a pessoa que disse que a polícia disse que ele teria autorizado, ele disse, eu nunca autorizei. E ele nunca foi ouvido. Aí também é questão de defesa, questão do Ministério Público, buscar a verdade real dos fatos. Então nós entendemos, assim como no processo da pauta 2, vemos que tem uma ilegalidade que poderia ser corrigida a princípio de ofício, pois é dever dos julgadores, é dever ter a força normativa da Constituição, como nos ensina Conrad Reze. A lei por si só é simplesmente um papel. Ela aqui ninguém vai cumprir, dá para rasgar a lei, nada vai ser feito, a não ser que os julgadores tenham a força normativa da Constituição, tenham a força de fazer valer essa lei, ter força. Então entende a defesa que, baseado na prova nova, baseado nas provas pré-constituídas, essa invasão do domicílio, ela está assim a caráter de ser ilegal, que pode sim ser revista nesse momento, independente do tempo que passou. Uma pena injusta é injusta e não existe julgamento que já foi proferido que vai validar um ato injusto. Nulidade não se sana, nulidade se decreta, e assim pede nesse momento para se reconhecer que sim, esse processo tinha uma nulidade a ser vista. Mas entendo que se não for do entender de Vossa Excelência, entender que é um processo antigo, que a defesa quer apelar novamente, não aplicar a lei como tinha que ser, porque a lei é igual para todos. O artigo 5º diz, por que eu vou aplicar em um caso e outro não? Se aqui não tem prova, tem relevância que teve sim a invasão, vamos olhar, resposta à acusação, 135, 136, movimento 31, está ali. Não tem autorização, desde quando precisa arrombar uma porta se tem autorização? Simplesmente a questão é isso, mas vamos lá. Não é o caso, nós não reconhecemos. Gostaria de citar então o HC 905, 641, Reinaldo Soares. Ele diz o seguinte: ações e andamentos não afastam o privilégio. O princípio da legalidade nos diz, nós aplicamos a lei no momento do fato. A lei não retroage para prejudicar, retroage para beneficiar. No momento em que ele foi preso, no dia 13 de agosto de 2012, ele era primário. Nenhuma anotação tinha contra ele. Ele foi posto em liberdade com fiança. Após isso, o Ministério Público veio ao processo e disse que tinha que ter sido aplicado para ele o privilégio. Lembra o que nós temos aqui? A acusação pedindo uma coisa, a defesa pedindo a mesma coisa, o juiz veio e deu outra decisão. Nós sabemos que na época não tinha o pacote anticrime, nós não tínhamos o artigo 3A do Código de Processo Penal, sistema acusatório. Ou seja, se ambas as partes pedem uma situação, o juiz deveria se ater àquilo. Nós temos inúmeros julgados no STF, no STJ, inclusive sedimentando isso. Se o Ministério Público pede absolvição, nós devemos absolver. E neste caso, o Ministério Público, em suas alegações finais, ele foi claro. Ele era primário, independente de ter uma nova ação ou não tramitando, ele tinha que ter sido aplicado o privilégio. Ao contrário disso, essa parte, a defesa não trouxe esses elementos aqui, simplesmente disse, tem que aplicar o privilégio, foi negado sobre o seguinte argumento. Ele foi posto em liberdade no dia do flagrante, dia 13. Mas um mês depois, ele foi preso por uma nova acusação de tráfico. E aí essa nova acusação lhe daria o direito de não reconhecer o privilégio. Mas vamos lá, é no momento que ele foi preso, é no momento do fato. Ele era primário e o Ministério Público pediu a aplicação da minorante, mas não foi aplicado. Aqui eu entendo um desrespeito ao princípio da legalidade. E principalmente já que, como foi citado, o HC, que ações e andamentos não poderiam por si só afastar aquele privilégio. Senão hoje nós teríamos aí uma violação clara do artigo 3A. Então entende que por esse Tribunal de Justiça, no caso, que hoje nós estamos tentando revisionar, ele foi omisso à questão de que o Ministério Público pediu a absolvição e que a jurisprudência, hoje, ela é no sentido de que julgamentos e andamentos não afastam o privilégio. Então, fundamentando. Então, a nossa revisão criminal ela é fundamentada, a primeira parte, em provas novas, em provas pré-constituídas em questão da nulidade, e bem como na correta aplicação da lei, pois se a lei diz que se não tem a prova clara que ele se dedica a atividades criminosas, a prova clara de que ele pertence à organização criminosa, deve-se sim aplicar a minorante do parágrafo 4º do artigo 33. Em cima disso, Vossas Excelências, esse advogado aqui que fala
acelerado, tentando falar rápido, já se passa 10 minutos, finaliza com um pedido humilde de que a lei deve ser aplicada igual para todos. Não existe prova de autorização. Ao contrário disso, tem prova da invasão. Ele era primário. O Ministério Público, à época, pediu a aplicação do privilégio. Não há por que não aplicar. É simplesmente uma correta aplicação, independente dos antecedentes, a forma, o extrato dele de crimes ou não. Na época ele tinha esse direito. E não é porque a pessoa cometeu outro erro que ela perde o direito que ela tinha antes. E assim, Vossa Excelência, eu me manifesto, devolvo a palavra e parabenizo pelos excelentes trabalhos prestados na data de hoje. Muito obrigado.